importante para as nossas vidas, que é a relação entre as questões sexuais e a nossa saúde. Embora algumas pessoas possam achar que não haja uma relação direta entre esses dois aspectos, mas eles estão intrinsecamente relacionados. Já tivemos a oportunidade de conversar sobre várias questões relacionadas ao aspecto sexual da nossa vida, e hoje nós estaremos falando especificamente sobre consequências, especialmente as consequências emocionais e espirituais que decorrem do abuso das vivências sexuais. No programa passado, falamos de problemas físicos, problemas orgânicos, que são decorrentes do abuso do sexo, principalmente as doenças que são transmitidas e que decorrem, né, e as suas consequências no corpo físico. Mas um ponto bastante importante que a gente precisa considerar é que o abuso da vivência sexual, ele também leva a uma consequência emocional bastante importante. Pode parecer, a princípio, que não. Quando a gente pensa nesse contexto que nós estamos vivendo na nossa atualidade, em que se tem difundindo a ideia de que as pessoas podem sair por aí tendo relações sexuais simplesmente para atenderem os prazeres momentâneos da relação, daquele momento, sem estabelecer qualquer tipo de vínculo, qualquer afeto, um sentimento, o amor que deve existir entre aquelas duas pessoas que estão se relacionando. Isso pode causar consequências, tanto para a pessoa que está buscando isso, que está praticando isso, quanto para a pessoa com a qual se tem aquela relação. Para a pessoa que pratica, que vivencia esse contexto, né, vai buscando múltiplos parceiros sexuais na tentativa de saciar aquela vontade, de tentar matar aquele prazer que a pessoa está buscando, esse tipo de postura ele pode gerar um completo esgotamento do indivíduo. Lembrando que toda vez que se tem uma relação sexual, que o indivíduo pratica a relação sexual, há uma liberação muito grande de energias, de recursos por parte do indivíduo. Quando a gente tem um casal, a gente tem duas pessoas que estão se relacionando e que estabelecem entre si um sentimento de amor entre eles, né, um sentimento de afeto, de respeito, de carinho, o que existe é uma permuta de energias. A gente vai ver recursos saindo de um, indo para o outro, e há uma permuta de energias, de maneira que o indivíduo fica abastecido, ele fica repleto daquele recurso, e isso gera uma sensação afetiva de saciedade. Então não é aquela saciedade momentânea apenas física, mas é uma saciedade emocional. É isso que vai gerar para a pessoa. A partir do momento que a pessoa sai tendo relações com múltiplos parceiros, o que vai acontecer? Ela vai ter a saciedade física, ou seja, fisicamente ela vai se sentir saciada, porém emocionalmente não. E isso faz com que ela comece a criar um vazio dentro de si, e ela vai buscando cada vez mais parceiros, cada vez mais múltiplas parcerias, porque ela tenta buscar vamos dizer assim, no aspecto físico, algo que está faltando dentro da alma, algo que está faltando dentro de si. Isso é a mesma coisa que acontece com outros aspectos da vida quando a gente busca saciar, vamos dizer assim, as nossas necessidades íntimas, necessidades afetivas nas coisas materiais. Então tem pessoas, por exemplo, que podem buscar saciar as suas vontades, por exemplo, em comprar as coisas, em ter as coisas. Então isso acontece muito com pessoas que são economicamente muito avantajadas, né, que tem muito recurso financeiro. Então assim, compra a casa que quer, o carro que quer, faz a viagem que quer, tá sempre materialmente muito abastecida de coisas, mas emocionalmente vive em frangalhos, ou seja, ela não consegue preencher, porque as coisas materiais, elas não preenchem os vazios que a gente tem na nossa alma. O que preenche o vazio que tem na nossa alma são os sentimentos que nós criamos. Então isso faz
Isso acontece, então, nas coisas materiais como um todo. E na vivência sexual é a mesma coisa. Se a gente não trabalha o sentimento, se não se estabelece o sentimento, o que vai acontecer? Aquele vazio vai continuar acontecendo. A pessoa vai buscando aquilo e aquilo vai levando ao esgotamento. E isso pode levar a uma série de distúrbios futuros para essa pessoa, né? Distúrbios de completa, assim, de quadros depressivos, pode levar a quadros, né, de ansiedade muito extrema, porque a pessoa não consegue se saciar, ela não consegue preencher aqueles vazios que vão existir na nossa alma. Todos nós carregamos esses vazios, mas o que a gente vai utilizar para preencher é justamente o sentimento. Por isso a grande importância da gente estabelecer o sentimento. Para a pessoa com a qual se tem a relação, muitas vezes, isso vai acontecer da mesma forma, ela também vai sofrer isso. Então, uma situação que hoje no mundo ela é bastante frequente, sempre existiu, mas muito frequente, são as situações de infidelidade. Então, você tem um casal, você tem duas pessoas que assumem um compromisso afetivo, eles começam a se relacionar entre si, e a partir de um determinado momento, uma dessas pessoas começa a ter uma relação extraconjugal, ou seja, ela começa a ter uma relação com outra pessoa apenas para atender uma necessidade de prazer sexual momentâneo, né? E não que ela tenha um sentimento para com essa pessoa. Então, isso é um cenário bastante comum e que leva a uma condição bastante problemática para as pessoas. E isso pode afetar tanto a pessoa que está praticando, quanto a pessoa que, por exemplo, o amante da história pode sofrer muito com isso. Muitas vezes essa pessoa se envolve emocionalmente com aquele indivíduo que está, né, tendo a relação extraconjugal, e aí isso pode também gerar uma série de transtornos para essa pessoa, né? Quadros depressivos, quadros ansiosos, isso tudo pode desencadear uma série de problemas. Uma vez eu tive uma paciente que admitimos ela no hospital. Ela veio encaminhada porque ela estava apresentando um quadro de uma hepatite, era uma hepatite B, né, um quadro de uma doença bastante avançada, acometendo o fígado dela, né, uma doença um quadro de insuficiência hepática, muito importante que a gente estava notando ali. E quando eu fui fazer a admissão dessa paciente, né, no hospital, ela passou a seguinte situação, né? Então, quando eu fui conversar, né, ela começou a contar, né, os sintomas que ela estava apresentando, tal, e eu fiz a seguinte pergunta para ela: desde quando que a senhora sente que está doente, né? Começou a perceber os sintomas e tal. E ela ela me deu uma resposta que ela foi muito precisa em relação à origem de todo esse problema. Ela disse assim: olha, eu estou doente desde que meu marido me traiu e me abandonou. Essa resposta dela me marcou bastante e fez com que eu explorasse mais esse contexto. E o que ela me contou é que ela era casada, ela já tinha um casamento de muitos anos, não me recordo exatamente, mas era algo entre 20 e 25 anos de casado. E o marido, num determinado momento, ele começou a ter relações extraconjugais, o que acabou levando a essa senhora a contrair a hepatite B, porque a hepatite B ela é uma doença sexualmente transmissível. Então, o marido acabou se contaminando com hepatite B e transmitiu para a esposa, né, aquele vírus da hepatite B. Mas, no primeiro momento, isso não levou a grandes problemas, mas essa infidelidade do marido, que na verdade buscava, né, essa questão de atender, né, os seus prazeres sexuais, né, físicos apenas, em relações fora do casamento, eles foram minando aquela relação. Aquela relação foi ficando cada vez mais difícil, e até que chegou num determinado momento em que ele optou então por abandonar a esposa. E ele foi embora, ele acabou
se uma das suas amantes, vamos dizer assim, ele acabou se envolvendo de tamanha proporção com ela que ele acabou abandonando a esposa e foi viver com essa amante. Para a esposa, isso foi uma situação, quer dizer, ela já vinha sofrendo, né, pelas traições, já vinha sofrendo, né, por essa relação, que era uma relação bastante dificultosa, e que isso culminou, então, no completo abandono por parte do marido. E isso, para ela, foi um golpe afetivo muito grande. Né? Um golpe afetivo a ponto de quê? A ponto dela permitir, quer dizer, ela gerar, né, um dano emocional tão grande que também gerou um dano orgânico muito grande, ou seja, ela adoeceu. E aí, aquela hepatite que estava quietinha, ela começou a se desenvolver, aquele fígado dela começou a inflamar, e isso foi evoluindo de maneira que quando a gente admite essa paciente, ela já tinha um quadro de uma insuficiência hepática grave. Infelizmente, essa senhora acabou desencarnando por conta desse quadro, um quadro bastante grave, que, né, por todas as medidas, por todo o tratamento que ela recebeu, não foi possível reverter aquela situação. E emocionalmente, né, durante todo o período de tratamento, ela sempre se mostrando muito abalada por conta de todo esse histórico afetivo, né, desse relacionamento, desse casamento que acabou chegando nessas condições. E isso trouxe um dano muito grande para ela. Mas é um caso que é muito marcante e ele mostra para nós, né, que quando a gente decide, né, na vida tomar uma atitude como essa, então assim, eu tenho uma relação e eu vou ter uma relação extraconjugal porque né, a pessoa se sente atraída, buscando aquela questão do prazer físico, isso pode ter consequências muito graves. Quer dizer, pode ter consequência para o indivíduo, pode ter consequência para a pessoa que está sendo traída ali naquele momento, né, para o cônjuge que está, né, por conta dessa infidelidade, pode levar consequências para o amante, para a pessoa que está sendo, né, o alvo aí dessa parceria extraconjugal. Então, isso são consequências importantes que a gente pode ter. Um outro relato que a gente também encontra muito, inclusive, eu até recomendo que quem tiver interesse em se aprofundar sobre essa questão, há uma obra fantástica de André Luiz chamada Sexo e Destino, que é uma obra que traz muito esses aspectos relacionados à questão da infidelidade, o quanto que isso pode gerar de dano para o indivíduo. E lá atrás, claramente a questão do processo obsessivo, ou seja, a pessoa também abre caminho para processo obsessivo, assim como outras situações de viciações, né? Então a gente vai ver inclusive isso lá no livro Sexo e Destino, com a história do Cláudio Nogueira, né? Que por conta do abuso do álcool, do cigarro, quer dizer, isso já abria espaço, né? Por conta dessas viciações, a questão sexual ela também abre esse espaço para que a gente possa se conectar com espíritos que estão naquela necessidade, que podem ser espíritos, né, vamos dizer assim, inimigos do passado, que se aproveitam daquela situação, né, se aproveitam daquela fragilidade do indivíduo e vão incentivá-lo, né, a um comportamento ruim, a um comportamento inadequado, porque isso é uma maneira do indivíduo se prejudicar, ou pode ser, às vezes, aqueles espíritos que apenas, como nós colocamos, né, eles fazem uma vampirização, ou seja, eles apenas se aproximam porque são espíritos que têm aquela vinculação. E em relação à questão sexual, isso acontece, isso é bem relatado na literatura espírita, né, dos espíritos que, durante a sua existência terrena, abusaram muito da questão sexual, desencarnam e continuam com essa necessidade, essa busca pelo prazer, por essa coisa insaciável, múltiplos parceiros. E aí chega no mundo espiritual, o que acontece? Esses espíritos se aproximam dos encarnados e vão se vincular a eles, né, estimulando com que eles também tenham esse comportamento. Porque quando o encarnado vai lá, você tem um espírito, está lá vinculado ao encarnado, e ele vai lá e tem uma relação, aquele desencarnado vai sentir as impressões, as sensações
que o encarnado está sentindo. Então, é uma maneira de saciar a vontade. Então, por isso que é um processo que nós consideramos como uma vampirização. E, obviamente, também pode ter, como nós comentamos, os obsessores que se aproveitam desse mesmo cenário, induzindo o indivíduo. E por que isso acontece? Acontece porque quando a pessoa entra dentro desse circuito, né, de viciação, seja ele qual for, e aí o circuito pode ser a questão sexual, ou seja, o indivíduo ele está diante de um desequilíbrio sexual por conta do seu comportamento, do abuso do sexo. Isso faz com que ele abra, né, as antenas, ele abra a sintonia para se vincular a esses espíritos que ou estão querendo vampirizá-lo, ou estão ali querendo prejudicá-lo de alguma forma, né? Então ele se desequilibra. Todo desequilíbrio abre espaço para esse tipo de processo. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência, né? Que as consequências do abuso do sexo, eles não são apenas físicas, mas elas também podem ser emocionais e elas também podem ser espirituais. Há relatos, né, de espíritos que abusaram tanto da questão sexual durante a sua vida física, que quando desencarnam, chegam a ter deformidades nos seus órgãos sexuais do perispírito. Tamanho foi o abuso que tiveram durante a vida terrena. E aí faz com que, ao chegarem no mundo espiritual, estejam com as suas estruturas perispirituais completamente alteradas por conta disso. Então a gente vai ver cenários, né, de consequências do abuso do sexo de uma maneira muito significativa. É muito importante que a gente entenda que o sexo ele é uma grande potencialidade da alma e que nós podemos, dessa forma, vivenciar o sexo de uma maneira positiva. E lembrando sempre que a melhor forma da gente fazer isso é sempre vinculando a vivência sexual com o amor, com o sentimento. Então essa é a grande, vamos dizer assim, é a grande receita que nós temos, que a doutrina espírita nos mostra, né, tirando completamente o tabu em relação à vivência sexual, de que o sexo poderia ser o pecado, ou de que o sexo só tem a utilidade de ser praticado para reprodução. Na doutrina espírita não há esse tipo de ideia, esse tipo de conceito. Dentro da doutrina espírita nós entendemos que o sexo ele é uma vivência salutar para o indivíduo, desde que ele seja vivido de uma maneira equilibrada. E para isso é muito importante que haja afeto, que haja amor, que haja respeito. Se o indivíduo, né, aquela relação não está sendo adequada, não está boa, há problemas, é importante que as pessoas tentem resolver aquela relação da melhor forma possível. Se não achar caminhos para isso, não tem jeito, não tem outra forma, é melhor que antes de se vivenciar a infidelidade, essas pessoas então se desvinculem, se separem, e aí não há essa questão da traição, essa questão da infidelidade, porque ela pode gerar, para algumas pessoas, danos muito significativos, afetivos, danos espirituais, e até mesmo danos físicos, como esse caso que eu contei aqui para vocês. Então fica para reflexão desse tema para nós, e na próxima semana nós continuaremos conversando um pouquinho sobre esses aspectos da questão sexual com a nossa saúde. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que tenhamos uma semana de muita luz e muita paz.